foi que voltou tudo à estaca zero. As exportações de vinho do Porto estão a crescer em quantidade e essencialmente em valor. Nos primeiros 6 meses do ano, as exportações valeram 141 milhões e meio de euros. Foram vendidas mais de 43 milhões de garrafas. O ano passado foi o melhor ano de sempre, mas 2014 está a superar 2013. O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto quis pôr o vinho do Porto no calendário. Esta semana foi assinalado o Porto Wine Day. Está connosco em estúdio Manuel Novaes Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Bom dia, muito obrigada por estar connosco. Era importante assinalar este dia? Claro que é importante. Eu costumo dizer que todos os dias são dias do vinho do Porto, mas andamos à procura, até porque havia outros países, enfim, gente que gosta, noutros países gosta muito de vinho do Porto, que de vez em quando assinalavam o dia do vinho do Porto, e nós achamos que valia a pena fazer isto a partir daqui, digamos assim. Andamos à procura de qual seria o dia mais adequado e chegamos a uma data. Não havia várias hipóteses, havia uma data, que é o dia 10 de setembro. Porquê 10 de setembro? Porque foi nessa data, em 1756, portanto há 258 anos, que foi criada a Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que efetivamente foi através dela que nós fomos pioneiros e criamos a primeira região demarcada e regulamentada do mundo. E isto, portanto, com as diferentes características daquilo que veio mais tarde a ser chamado como as denominações de origem, com os 3 pilares das denominações de origem, a saber, uma região, portanto, uma área geográfica demarcada, um conjunto de regras e, enfim, uma entidade fiscalizadora. E é isso exatamente que nós criamos em 1756 e que nós temos hoje espalhado por todo o mundo, por todas as regiões vitícolas, porque achamos, enfim, quem é produtor de vinhos, diferentes países, as diferentes entidades, entendem que as denominações de origem, ou seja, a associação de um produto a uma região, a um território, a uma cultura, a pessoas que o fazem, valoriza, um elemento de valorização desse mesmo produto, um elemento diferenciador, um elemento de caracterização desse mesmo produto. Portanto, 10 de setembro de 1756, data da criação da Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, data da criação da primeira denominação de origem, ou da primeira região vitivinícola demarcada e regulamentada do mundo. E por isso trouxemos cá um conjunto de especialistas internacionais, fizemos 2 debates, um muito interessante, ambos foram muito interessantes, mas um particularmente interessante sobre os mercados, como é que nós devemos estar nos mercados, e este ano incidimos sobre os mercados do Oriente, em particular a China, e por outro lado debatemos também, e foi muito interessante também, um tema que está, enfim, que é um tema sempre muito atual, que é o tema das harmonizações entre a gastronomia e os vinhos. À tarde tivemos a oportunidade de ter 30 produtores e quase 80 vinhos, os 30 produtores mostraram quase 80 vinhos, quais vinhos? Os vintage da primeira década do século XXI. De fora ficou o 2011, porque foi apresentado o ano passado também com grande impacto mediático e internacional. Tivemos muita gente, superamos as expectativas relativamente às presenças. Os debates da manhã eram debates, enfim, particularmente vocacionados para o setor, mas abertos ao público, e depois, à tarde, era uma prova vocacionada para o setor, portanto, enfim, não apenas para os produtores, obviamente, mas sobretudo para os intermediários de consumo, os sommeliers, os jornalistas, e tivemos cá mais de 30 jornalistas de 11 nacionalidades diferentes, e as coisas correram muito bem em termos mediáticos, quer cá em Portugal, quer no estrangeiro, e não podemos esquecer que o vinho do Porto, desde sempre, e continua como um vinho particularmente vocacionado para a exportação. Cerca de 85-86% do vinho do Porto é exportado, e os primeiros mercados, o primeiro é a França, e é um mercado, enfim, apesar de ter um preço baixo, mas é um mercado muito forte, é o mercado mais forte. A seguir vem Portugal, não pensando apenas na exportação, vem imediatamente a seguir à França, e depois vem a Holanda, a Bélgica, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, por esta ordem. As exportações de vinho do Porto estão muito concentradas. Os primeiros mercados têm uma enorme percentagem das exportações de vinho do Porto, que é muito interessante e que nos faz ter particular cuidado com esses mercados. 2013 foi já um ano bom, 2014 está a superar, têm subido essas exportações, também em valor.
O que é que está a ditar este sucesso? Repare, nós não estamos à espera que haja grandes saltos, grandes subidas nas exportações do vinho do Porto. Enfim, esse não é propriamente... Evidentemente que gostaríamos que houvesse, que aumentassem as exportações, mas neste momento e nos últimos anos, isso tem acontecido, a nossa principal preocupação, a principal preocupação do setor, porque são as empresas que estão nos mercados, são as empresas que vendem, a nossa principal preocupação é a valorização do produto. E isso, efetivamente, tem acontecido sucessivamente nos últimos 3 anos, o que é algo que nos satisfaz, é algo que é interessante, mas tudo o que aconteça de bom não é suficiente. Nós não podemos nunca descansar sobre os louros alcançados, temos de estar permanentemente em cima dos mercados, temos de procurar novos mercados, mas temos sobretudo de sustentar, por causa daquela concentração das exportações que lhe referi há bocadinho, temos sobretudo de nos concentrar na manutenção daqueles mercados que são os mercados principais de vinho do Porto, sem esquecer, como estava a dizer, de abrir novos mercados, que isso também é importante para nós. E o que é que está a ser feito nesse âmbito, em campo, ao nível da procura de mercados? Olha, nós temos, nós anualmente fazemos, nós Institutos Vinhos do Douro e do Porto, anualmente fazemos o plano de promoção e de internacionalização, sempre em articulação com o setor, definimos um conjunto de países prioritários e depois outros países que vamos também experimentando, digamos assim, países, mercados. Temos um conjunto de ações, sobretudo em mercados como o Brasil, os Estados Unidos, a China e a Rússia. Apesar da Rússia, por causa dos problemas políticos, não temos feito aquilo que gostaríamos de fazer. E dentro da Europa, obviamente, que nós não podemos esquecer nunca as ações dentro da França, mas depois temos outros países, designadamente em feiras, em particular da Alemanha e o Reino Unido, que é apesar de ser o nosso 5º cliente externo, neste momento, porque foi ultrapassado pelos Estados Unidos agora foi ultrapassado pelos Estados Unidos, obviamente que é um cliente muito importante e, sobretudo, com um preço médio muito elevado. E o Canadá também, temos esquecido, Estados Unidos e Canadá. Mas o embargo à Rússia está a ter grande impacto? Não, quer dizer, não é propriamente por causa do embargo, mas evidentemente nós tínhamos pensado um conjunto de ações na Rússia e neste momento, por causa de toda esta agitação política, entendemos que não é o momento mais oportuno para o fazer. Tentavam negociações com o país, é isso? Procuravam esse mercado também. Exatamente. Muito obrigada por ter estado connosco no Bom Dia Portugal. Um bom fim de semana. Muito obrigado.